apenas nessa exposição. Josué 24, do 19 e o 20. Josué 24, versículos 19 e 20. Diz a palavra de Deus: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Amém. Oremos. Senhor, que o Senhor nos assista, é a nossa oração nesse momento, por meio do Teu Espírito. Esse é um momento, ó Deus, que Tu falas conosco. Nós desejamos ouvir, Senhor. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Voz majestosa. A voz que despedaça, que quebra. Principalmente, quebra, ó Deus, a nossa altivez, quebra, ó Deus, a soberba. É o Deus que humilha, é o Deus que exalta, é o Deus que levanta, é o Deus que faz cair, é o Deus que traz bênçãos, mas também cumpre a Tua palavra, Senhor, aqui como acabamos de ler. Traz também a maldição, porque Tu és um Deus justo. Que venhamos a compreender, ó Deus, essa Tua palavra, nesse momento que vai ser exposta, na Tua dependência, porque não temos como falar, Senhor, senão por meio do Teu Espírito, falar das verdades, falar da grandeza, falar das maravilhas, falar das boas novas, falar dos Teus decretos, das Tuas veredas, dos Teus juízos, falar dos Teus desígnios, falar dos Teus conselhos, se não for por meio do Teu Espírito. Então, ó Deus, que o Senhor se compadeça de cada um de nós, das nossas almas, das nossas vidas, das nossas famílias. A bênção, Tua bênção, ó Deus, a bênção maior, que é a do ouvir a Tua palavra, ela esteja sobre nós. No nome de Jesus nós te pedimos, amém. Irmãos, essa é a nossa quarta exposição no capítulo 24, que tem um título geral de Renovando a Aliança com Deus. Esse é o título geral do capítulo 24 que nós demos, mas cada exposição tem um subtítulo que diz respeito à aliança ou à renovação da aliança que Josué levou o povo a fazer com Deus. Por que Josué fez isso, irmãos? Porque ele sabia que nada adiantava ter a terra prometida com toda aquela riqueza sem que o povo estivesse em aliança com Deus. Para você realmente desfrutar das bênçãos de Deus, do descanso de Deus, tem que estar em obediência à aliança. Então veja, seria inútil para os israelitas extensas porções de terras férteis, incontáveis rebanhos de bois, de ovelhas, de cabras e camelos, os melhores pastos, tudo isso eles tinham, nós já vimos anteriormente. De nada serviam aquelas cidades que eles conquistaram, as casas que eles não precisaram construir, né? A Bíblia diz casas enfeitadas, casas apaineladas.
De nada adiantaria aquelas grandes plantações de cereais, vinhas, olivais, que havia em abundância em Canaã, se Israel não tivesse em aliança com Deus. Se assim o era com Israel, com o povo da aliança, pense os irmãos, se de nada disso ia adiantar com Israel, o que dizer, irmãos, daqueles que sequer estão em aliança com Deus? Então, para aqui um pouco para pensar, de novo, para a gente tirar da mente, né, aquela concepção do mundo que adentra, né? Adentra com muita facilidade, porque atende aos nossos corações. Olha, se Israel que era o povo escolhido de Deus, Deus tinha um plano ali para Israel, para ele e para um plano para toda a humanidade, porque a partir de Israel, a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Se de nada adiantava toda aquela riqueza, imagine para quem não está em aliança com Deus. O que é que adianta riqueza, fama, poder, influência, popularidade? Isso daí, irmãos, para quem, olha, preste atenção, para quem não está em aliança com Deus, isso é maldição. Não é bênção. Não é bênção. Só é bênção quando se está em comunhão com Deus, em aliança com Deus. Porque essas coisas jamais vão dar ao homem aquilo que ele mais necessita. Na verdade, isso são ilusões, são distrações para que a pessoa vá mais e mais atrás disso e tenha a sua vida focada nisso e vá deixando Deus de lado. Então Josué tinha essa convicção, tinha essa certeza, que a palavra de Deus lhe dava isso, o Espírito do Senhor estava com ele, e ele disse, com a graça de Deus, conduzido por Deus, disse, vamos renovar nossa aliança com Deus, não vamos nos iludir com essa terra, com a terra que mana leite e mel, que Deus prometeu e nos concedeu. É possível que muitos não estivessem tão atentos a essa verdade. É possível que muitos estivessem ali deslumbrados com tanta coisa boa. Depois de muitos anos no deserto, né? De sequidão, de secura ali no deserto. Depois de tanta luta contra os cananeus, Deus agora havia dado descanso aos seus inimigos. A Bíblia diz isso, né? Josué 23:1 diz, passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel e todos os seus inimigos ao redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Então eles poderiam estar assim, iludidos ou vislumbrados, melhor assim, né? Quem sabe não entraram no modo automático. É comum a gente entrar no modo automático. Qual é o modo automático? É o modo de ser e de viver do cristão. Mas a vida cristã não pode ser desse jeito, né? Numa rotina pré-determinada, não pode ser assim. A vida cristã, biblicamente, é uma vida descrita como uma vida de luta, de desafios, de inimigos, de bênçãos, de perigos, de armadilhas, de vitórias, de aflições, de perdas, de alegrias, de renúncia, de pecado e morte. Então, isso acontece tanto no âmbito particular como no coletivo. O particular é a vida individual de cada um de nós, expandindo um pouco mais, né? No modo coletivo, no modo de família, no modo de igreja. Em todas essas esferas, tudo isso acontece. Lutas, perigos, bênçãos, que precisam ser vivenciados dia a dia, constantemente. O cristão verdadeiro trava essas lutas nos dois terrenos, no terreno individual e no terreno coletivo. Então, tá vendo, irmãos? Não tem como só ligar no modo automático e sair adiante, né? Como tem aí os carros modernos, você bota no drive e só precisa acelerar e frear. Não é assim. Não é assim.
Se isso está ocorrendo é porque há uma acomodação, uma certa acomodação. Você está acomodando sua vida de alguma maneira, de alguma forma, não é? Muito provavelmente você adequou a sua vida, ou seja, melhor dizendo, adequou a vida cristã a uma rotina da vida comum. Aí você bota no automático. Bota no automático. É como as pessoas fazem com a sua vida. Ó, eu tenho minha rotina aqui, né? E faço aqui, vejo aqui, dia tal eu faço isso, em tal hora, tal. E vai tocando a vida desse jeito. Talvez você conheça. Eu conheço pessoas assim que a vida é bem metódica, bem ali, daquele jeito. Ele não sai daqui dali não. Pouco sai. Quando sai, logo volta. Logo volta. A vida do cristão é uma vida de desafios. Na terra prometida havia muitos desafios. Ora você tinha que enfrentar os cananeus, de um modo geral, mas tinha os jebuseus, os ferezeus, os anaquins. Ora, a dificuldade é que o terreno era íngreme, tinha que subir, uma era na planície, outra hora tinha que atravessar o Jordão. A vida da gente é assim. A vida cristã é desse jeito. Então, irmãos, é preciso entender isso e concentrar nossas forças para batalhar nesses dois terrenos. Então Josué sabia que, devido à nossa natureza pecaminosa, os servos de Deus necessitam lembrar constantemente da aliança que tem com Deus, para que essa luta ela seja permanente, para que não haja uma acomodação no modo automático. E aí, para não nos acostumarmos com o pecado, e até mesmo para rogarmos a Deus por nós mesmos, em meio às nossas transgressões, devemos sempre fazer referência à aliança com Deus. Foi assim que Moisés procedeu quando o povo pecou e fez acender a ira de Deus ao adorarem o bezerro de ouro. O profeta Moisés se dirigiu a Deus invocando a aliança e rogando pelo povo, pois Deus estava ao ponto de consumir todos eles. Moisés disse o seguinte, irmãos: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Isso não era a aliança? Então, veja, irmão, Moisés invocou, relembrou a Deus a aliança na sua oração. Então, essa oração é uma oração bíblica, uma oração que Deus atende. Uma oração ousada, é ousada. Senhor, te lembra, não te esquece. Deus esquece de alguma coisa? Deus não esquece, mas a ousadia da palavra. Então devemos ser ousados assim na palavra, principalmente nos momentos de dificuldades em que nós nos encontramos. Então as orações serão atendidas quando a gente orar dessa forma, de acordo com a palavra, invocando a Deus, trazendo a Deus a memória. Deus não se esquece, mas nós nos esquecemos. Quem precisa estar se lembrando somos nós. E nós temos que nos lembrar da aliança para orarmos ao Senhor de acordo com a palavra, para não sair na nossa boca nenhuma palavra vã, para que a gente não ore ao Senhor da forma indevida, e aí a gente não tem as orações atendidas. Então a aliança, irmãos, é muito importante, E poucas pessoas sabem o que é estar em aliança com Deus, da importância disso. Poucas são as igrejas que nos seus púlpitos os membros são exortados a renovar sua aliança com Deus. Quanto mais agora que estamos na nova aliança.
Os irmãos sabem disso. Estamos falando da antiga aliança, mas estamos sobre a nova aliança. Sempre estamos em aliança com Deus. Deus sempre esteve em aliança com o seu povo, o tempo todo. O povo de Deus, os eleitos de Deus, sempre estiveram relacionados com Deus por meio de um pacto. Por meio de um pacto. Então, desejo expor aos irmãos a imperiosa necessidade de renovarmos a aliança com Deus, tal como Josué fez isso com o povo naquela época. Para alcançar esse objetivo, quero lembrar aos irmãos que nós elaboramos um sermão para cada elemento ou parte da aliança apresentada por Josué. Por isso que nós agora estamos no quarto. E deixa eu lembrar aos irmãos. O primeiro sermão, nós mostramos que Deus era soberano na aliança. Mostrando o quê? As partes da aliança, as duas partes da aliança. Mas, antes de tudo, que Deus era soberano na aliança. Por quê? Nós vimos, a aliança era iniciativa de Deus, a aliança era fruto da graça de Deus, e Deus cumpre a aliança. Isso nos fez levar a renovar nossa aliança com Deus. Segundo sermão, nós apresentamos as obrigações da aliança. Quais são as obrigações da aliança? Temer ao Senhor, servir ao Senhor com integridade e fidelidade, deitar fora os deuses e ter um compromisso pessoal e coletivo. No terceiro sermão, nós vimos o juramento de fidelidade à aliança. Então, aquele que vai renovar sua aliança com Deus, faz um voto, de juramento de fidelidade. Que características tem esse juramento de fidelidade? Primeiro, reconhecer a exclusividade de Deus na sua vida. Segundo, reconhecer a bondade de Deus e a graça de Deus na sua vida. E terceiro, se submeter, se sujeitar à vontade de Deus na sua vida. Então, no sermão dessa noite, nós queremos apresentar a quarta cláusula que nós identificamos nessas palavras de Josué, que para renovarmos a aliança com Deus, é preciso termos ciência das penalidades pela quebra da aliança. Então, para renovarmos a aliança com Deus, é preciso ter ciência das penalidades pela quebra da aliança. Veja o versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Vamos atentar aqui, irmãos, para o contexto. Porque esse versículo 19, ele é uma reação de Josué ao que o povo disse. Quando Josué convocou o povo para renovar sua aliança com Deus, as palavras iniciais. Olha só, veja como Josué reage ao juramento que o povo fez. Lembra que o último era o juramento? E o povo fez um juramento. Quando ele apresentou as obrigações da aliança, o povo jurou. Eu diria até que não haveria uma forma melhor do povo reagir como o povo reagiu às palavras de Josué. Mas, como Josué fala aqui no versículo 19, parece que ele não ouviu o testemunho que o povo disse, não. O Josué diz assim, irmãos, olha: não podeis servir ao Senhor. Como é que Josué diz isso? Ele disse: escolhei dentre a quem vai servir, se aos deuses aqui da terra, os cananeus, aos deuses do Egito ou ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo disse: não, nós vamos servir ao Senhor. Longe de nós, deixarmos o Senhor nosso Deus. Aí veja isso aqui, irmãos. Josué diz: não podeis servir ao Senhor. Mas por que ele diz isso? Se o povo responder de forma correta. O povo disse:
Josué, nós entendemos que foi Deus que nos tirou da dura escravidão do Egito. O povo confessou que foi Deus que os guiou pelo deserto, guardando de todos os perigos do deserto, de todos os povos ao redor. Deus realizou sinais e maravilhas na presença deles. Eles viram a grandeza do poder de Deus. Eles disseram que não foi a força deles que expulsou todos os povos de Canaã. E eles estavam ali renovando a aliança com Deus, porque eles tinham essa convicção. E a resposta, e ainda disse assim: longe de nós abandonarmos o Senhor. E Josué vem com essa palavra: não podeis servir ao Senhor. Eu fico até pensando assim, que atitude é essa de um líder no final da vida dele? Se a gente fosse observar apenas a questão humana, ia dizer: tá velho, tá gaga. Me permite usar essa expressão. Josué tá sem noção, tá ranzinza. Mas não, irmãos, não é isso não. Você poderia dizer: rapaz, esse homem deveria aproveitar essa oportunidade, e esse clima positivo. Não foi ele que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? O povo está dizendo que vai servir ao Senhor. Agora veja, a questão é que Josué não está ali para ser popular ou agradar o povo, como Jesus também não estava. Eu não estava. Josué não estava ali para manipular o povo psicologicamente, como as pessoas fazem nos nossos dias, né? Os cultos são verdadeiros divãs de psicanálise, né? De psicopedagogia. Não. Ele estava para levar o povo para renovar sua aliança com Deus de forma sincera. Os irmãos sabem a expressão sincero de onde vem essa expressão? Sincero significa dizer sem cera. Sem cera. Quando se faziam as esculturas, você talha normalmente, talhava as esculturas, você talha as esculturas, por exemplo, de madeira, né? E você talha na madeira aí em alguns momentos aí os artistas, eles erravam ali a mão, né? Aí ficava aquela marcazinha. O que é que eles faziam? Aí eles iam lá, pegavam uma cera e passavam em cima. Quando a cera endurecia, você não notava nenhuma diferença. Só que quando você expõe no sol, né, e esquenta, a cera derrete. Aí muitas vezes você ia no mercado comprar e perguntava: é com cera ou sem cera? Então, sem cera vem da expressão sincero, vem da expressão sem cera. Tá certo? Ou seja, de forma sem artificialidade. Então, irmãos, o que Josué está dizendo? Ele está dizendo, em primeiro lugar, com essas palavras, preste bem atenção, a primeira divisão do nosso sermão: vocês são incapazes de servir a Deus por si só. É isso que ele está querendo dizer. Vocês são incapazes de servir a Deus por si só. Lembra que ele fez o que ele fez na primeira parte da aliança? Que ele mostrou a origem de Israel. Mostrou que Israel veio da idolatria, ou seja, que foi tirado, melhor dizendo, da idolatria. Que o pai Abraão tinha uma descendência idólatra e só se tornou patriarca pela graça. Josué está aqui jogando por terra qualquer possibilidade de orgulho por parte dos israelitas. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo: vocês não podem executar um serviço totalmente aceitável ao Senhor. Por quê? Versículo 19: porque é Deus santo, Deus zeloso. Como é que o povo vai renovar sua aliança com Deus? Olha, irmãos, aqui a graça está no Antigo Testamento, a graça está em toda a Escritura, desde Gênesis, desde a criação, antes da criação do mundo, está a graça de Deus. Ficar dizendo que hoje a gente não vive mais debaixo da lei, vive debaixo da graça, como que a graça não estivesse atuando antes, isso é um erro teológico grosseiro.
Aqui ele está dizendo isso. Implore a graça e a força do Senhor para ajudá-los. Porque por si só vocês não podem servir ao Senhor. Mesmo depois de tamanha profissão de fé. Porque o Deus a quem vocês estão, com quem vocês estão em aliança é Deus Santo. Então ele está dizendo, o melhor homem que tiver aqui é impuro aos olhos de Deus. A melhor obra que alguém possa fazer aqui vai ter sempre manchas. Eclesiastes 7:20 diz assim: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então Deus é santo, Deus é zeloso da sua honra, do seu nome, da sua glória. Não divide sua glória com ninguém, nem com seus eleitos, nem com o povo eleito. Deus divide sua glória. Irmãos, Deus não poupou Moisés de ver a terra prometida, mesmo o grande profeta tendo servido a Deus por tantos anos. Porque Moisés não glorificou a Deus no tempo devido, ele não desfrutou da terra que mana leite e mel. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é zeloso. Era isso que Josué estava dizendo. Então isso nos leva aqui a refletir sobre as nossas vidas. Todas as vezes que a gente faz algo de bom e tenta mostrar para que as pessoas saibam e vejam, a gente está roubando a glória de Deus. Uma coisa simples, né? Você faz uma coisa e quer que as pessoas vejam, você está roubando a glória de Deus. Você está quebrando a aliança com Deus. Porque a glória deve ser devida somente a Deus. Josué está mostrando quem é o Deus no qual o povo está renovando sua aliança. Que Deus é esse? Segundo lugar, que ele não deixa os pecados impunes. Deus não deixa os pecados impunes. Há penalidades para qualquer um que quebre essa aliança. Olha o versículo 19, a parte B. Que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Isso quer dizer que Deus não vai perdoar quem se humilha diante dele? Não, não é isso não. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quem quebra a aliança recebe a devida punição, sofre as consequências de seus pecados. Os pecados, irmãos, sempre requerem o castigo de um Deus que é santo. Isso a gente precisa entender, porque o que é normal das nossas vidas? Normal de todo mundo é justificar os meus pecados. Então veja, quer sejam pecados deliberados e intencionais, ou seja, os pecados de rebelião, ou mesmo os pecados corriqueiros, que representam a falta de retidão exigida pela lei de Deus, todos eles requerem o castigo da parte de Deus. Então Deus não vai perdoar os pecados dos impenitentes, ou seja, daqueles que não fazem uma confissão sincera diante de Deus. Deus só perdoa os pecados de quem se apresenta com o coração quebrantado diante dele e reconhece a santidade e o zelo do seu nome. Então veja só, havia um risco muito grande daqueles irmãos que estavam na antiga aliança. E eu penso que Josué estava tentando alertar eles, para dizer, olha, não pense que simplesmente fazer parte do povo de Deus, apresentar a ele ofertas pacíficas para o perdão dos pecados, vai resolver esse problema. Acho que Moisés e Josué estavam querendo alertar aquelas pessoas para isso. Não pense aí disso não, essas bênçãos aí que você está recebendo, você tem que todas as vezes se apresentar diante de Deus com o coração quebrantado. E nos nossos dias esse risco continua. Porque as pessoas estão buscando justificação através das suas atitudes externas, meras palavras, por seus esforços, quando seus corações não estão íntegros diante de Deus. Então eles estão enganando-se a si mesmos, ou com palavras ou com ações.
Então Deus não vai perdoar o pecado daqueles que de fato não se humilharem, não considerarem o santo nome de Deus, quem não tem zelo pelo nome de Deus. Então Josué insistiu nisso. Ele disse: olha, é preciso muito mais do que dizer que faz parte do povo de Deus, dizer que conhece a lei de Deus, que conhece a santidade de Deus. Por quê? Em quarto lugar, Deus vai cumprir as penalidades pela quebra da aliança. Deus vai cumprir. E olha, é muito interessante isso, porque não importa se Deus antes já tinha acumulado esse mesmo povo de bênçãos. Atente para o versículo 20. Olha o versículo 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Você pode dizer: não, Deus fez tanto bem que não vai fazer mais nada, então Deus vai amenizar. Não, Deus é santo. Então quando a gente vai renovar a aliança com Deus, a gente tem que ter em mente que nós estamos nos relacionando com um Deus santo e perfeito, um Deus zeloso. E as bênçãos podem se tornar em maldições, né? Deus mudou? Não. É por causa da santidade de Deus, é por causa do zelo de Deus. Ele faz isso por causa dele mesmo, dos seus atributos. Deus não muda. Ele disse isso a Moisés: eu não mudo. É por isso, exatamente por isso que eu faço essas coisas, porque eu não mudo. Eu sou o mesmo. Irmãos, em Deuteronômio 28, Moisés traz uma lista de bênçãos que Deus tem reservado para seu povo, quando ele for fiel à aliança. Do versículo de Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 14 é de bênçãos, tá certo? Mas logo depois tem uma lista de maldições decorrentes da quebra dessa aliança, que vai do versículo 15 ao 68. Eu recomendo que você depois leia em casa. Nós não vamos ler aqui, leia em casa, tá certo? Ele diz assim, de forma, o versículo 15, vou ler só alguns versículos para os irmãos terem noção. O versículo 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Quem disse que ia vir maldição sobre o povo? Deus. As pessoas pensam que Deus não amaldiçoa, só pensam que Deus bendiz, né? Não, quem amaldiçoa é Satanás. Deus só abençoa. Olha, versículos 45, 46 e 47. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de frutos. Aqui, irmão, não é que as maldições vão ser maiores do que as bênçãos, não. É porque nosso coração é propenso ao pecado, então ele tem que ser advertido. Ele tem que ser advertido. As bênçãos, a gente se lembra com muita facilidade. A bênção se lembra com muita facilidade. Então, Israel precisava saber que Deus era zeloso. Entende? Ele não ia dividir sua glória com ninguém. Aí ele diz: não podereis servir ao Senhor. Parece até, irmãos, que Josué já tinha ouvido um homem que ia falar muitos e muitos, milhares de anos depois, dizendo: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Parece que Josué já sabia, já tinha ouvido essa expressão. Então Deus é fiel à sua palavra. Nós é que somos infiéis, fracos e falhos. Nós vacilamos, fraquejamos, ficamos em dúvidas, e Deus não. Então, o que é importante? Irmãos, atentem para as consequências da quebra da aliança com Deus. Não se iludam. A gente não canta: há muitas punições
penalidades 1000 para quem por Deus trocar o Senhor. É o que Josué está dizendo aqui. Aí, aquela pergunta, isso só acontece na antiga aliança? Na nova aliança tem isso, pastor? Deuteronômio 28 é da antiga, não é da nova. E eu pergunto, irmãos, quantos hoje não estão recebendo a devida punição por ter quebrado a aliança do Senhor? Quantos não têm sofrido problemas de toda ordem? Estão acometidos de enfermidades? Olha, lembre-se, enfermidade não é só motivo, preste atenção, olha o desígnio, todo o desígnio de Deus. Se tiver alguma pessoa com enfermidade, a teologia do dia de hoje diz que enfermidade é sinal de pecado. Não é somente sinal de pecado. Né? Já mostramos isso aos irmãos. Os discípulos tinham isso em mente. Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais, para ser certo de nascença? Isso, nenhum dos dois. É para que a glória de Deus seja manifesta. Mas há muitos sofrendo de enfermidade porque quebraram a aliança com Deus. A enfermidade pode ser mandada por Deus para aprovação e não como maldição. Entende? Muitas vezes, preste atenção com isso, irmão, muitas vezes nós não sabemos. Aí a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes nós não sabemos. E às vezes nós julgamos de imediato, vê uma enfermidade e diz, é pecado. Vê um aperto, uma dificuldade e diz, é pecado. Deus pode estar provando. De novo, aquele grande exemplo que nós temos na Escritura, de Jó. Os amigos dele disseram, é pecado, é pecado, é pecado. Você está pecando, você pecou feio. Eu nunca vi nada disso acontecer com nenhum cristão na face da terra, todos esses anos da minha vida. Então, é pecado. Não podemos de imediato. Mas, pode ser a mão do Senhor, pode ser a maldição, por ter quebrado a aliança com Deus. Então, enfermidade, dificuldade dos negócios, problemas familiares, falta de paz no lar. Tem falta de paz no lar que não tem relação com o pecado? Tem. Mas aprendemos hoje de manhã, quem não aborrecer pai, mãe e filho, muitas vezes você pode estar sofrendo uma guerra dentro da sua casa, por causa de quê? Por ser fiel à palavra. Mas por outro lado, pode ser que não, pode ser porque está sendo infiel à aliança com Deus. Então, irmãos, muitos não enxergam essas coisas. E só vão perceber tarde demais. Olha, não são poucos que por muito tempo ouvirem isso, por estarem há muitos anos dentro da igreja, estão com as mentes cauterizadas. Isso é uma coisa pior. Já disse, irmão, que é mente cauterizada, né? Os irmãos sabem que quem tem hanseníase, ele perde a sensibilidade da pele, né? Não há mais a comunicação, né, do sistema nervoso. Ele é, digamos assim, cortado a comunicação. Então, uma pessoa que tem uma área com hanseníase, se porventura ele estiver na beira do fogo, e aqui seu braço estiver perto do fogo, e estiver queimando a pele, ele não sente. Não sente. Queima, cai couro, literalmente, e ele não sente. Ele perdeu a sensibilidade. Tem muita gente dentro da igreja que a palavra de Deus não toca mais. Perdeu a sensibilidade. A gente chama isso de mente sofreu uma cauterização. Então, rapaz, tem gente aí que acontece as coisas nele, com ele, sabe, na família, com ele pessoalmente e tal. Às vezes ele não entende nunca que aquilo dali é a maldição. Não, ele acha que é a luta. É a luta cristã, é uma luta, a gente tem que estar lutando, irmão, porque é a vida do cristão, isso mesmo. O pastor disse que a vida é de luta, então eu estou passando uma luta muito grande. Mas essa luta não é uma luta pelo Evangelho.
Isso não é uma luta pelo nome de Deus, pela glória de Deus. Não é. Que luta é essa? É a maldição que sobreveio por causa da quebra da aliança. E a pessoa não compreende. Aí só ore, irmão, ore, porque isso aí é uma hora, é um negócio aqui, depois é outro ali, depois é outro ali, e aquilo não para, aquele negócio todo, é uma aflição. Só vai resolver isso aqui com confissão de pecado, confissão e abandono de pecado. Então, irmãos, a verdade é que quem não der ouvidos e não compreender e até duvidar da santidade do zelo de Deus, vai argumentar, vai ficar argumentando, colocando tudo isso. Mas é porque ele não está em aliança, ele está em quê? Quebrando a aliança, né? Por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, não fizemos tantas coisas, né? Tantas obras em teu nome, evangelizamos, acudimos o irmão doente, fomos à igreja, entregamos nossos dízimos e ofertas, somos abençoados. Aí vai escutar do Senhor o quê? Nunca vos conheci. Concluindo, irmãos, Deus é santo e é zeloso. Então nós não podemos servir a Deus da nossa forma, da nossa maneira. Josué estava dizendo isso aqui, olha, renove a aliança com Deus. Atente, se você for servir a outros deuses, o Deus que te abençoou, né, vai trazer o mal sobre ti. Então, precisamos estar em dependência com Deus. Entender o que é que significa estar em aliança com Deus Santo, porque o padrão de Deus é alto. O padrão de Deus é alto. O padrão de Deus requer nada menos que a perfeição. E aí a pergunta é: se nós somos imperfeitos, como vamos estar em aliança com Deus? Né? E a resposta é sempre a mesma desde o começo, irmãos. Nós temos que apelar para Cristo. Temos que ir para Cristo. Todos os momentos da nossa vida, desde o começo até o fim, tem que Cristo estar lá. Tem que Cristo aparecer. Então, por meio de Cristo, Ele pode atender esse padrão. Cristo no centro das nossas vidas, o que vai acontecer? O pecado vai sendo mortificado. Os ídolos do coração vão sendo destruídos, despedaçados, triturados. Nossas vontades sendo substituídas pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Cristo está no centro, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Quando Cristo está no centro, nós amamos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, meditamos, buscamos colocar em prática. Nós temos aqui dizendo: Senhor, eu isso daqui, minha vida não está, Senhor, de acordo, mas como é que eu vou? Mas como é que eu vou conseguir? Não vou por mim mesmo, não poder servir ao Senhor. Você vai vir essa coisa na mente: não por mim mesmo, mas por Cristo eu posso. Aí vai para os pés de Cristo. Vai para os pés de Cristo. Isso vai acontecendo, irmãos, em todas as áreas. Quando nós estivermos atuando. Porque a gente já viu que ídolo a gente cria dentro de casa, né? Querido, a gente cria dentro de casa, cria fora, né? Em todos os lugares. Não posso renovar minha aliança com Deus quando eu digo que sirvo a Deus, mas faço a minha própria vontade, ou faço a vontade da minha princesa, do meu esposo, da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, do meu chefe, do meu noivo, da minha namorada. Não posso servir a Deus desse jeito. Não posso renovar minha aliança com Deus, porque Deus é santo, né? Ou eu vou renovar minha aliança com Deus se vivo hoje um problema seríssimo, problema gravíssimo, que afeta os evangélicos de encher, que é a pornografia. Eu vou viver em aliança com Deus se eu estou um escravo disso, né? Irmãos, aqui eu disse: olha, tem uma estatística aí que hoje os divórcios se calcula que os divórcios entre os evangélicos estão no mesmo patamar dos divórcios dos ímpios.
Essas pessoas estão em aliança com Deus? Entende o que é que significa estar em aliança com Deus? Entende o que é o casamento, o matrimônio? Como eu posso estar em aliança com Deus se eu não posso deixar meu programa de televisão favorito para ler as Escrituras? Não é. Estou em aliança com o quê? Com as coisas do mundo. Como é que eu estou em aliança com Deus se eu dou mais valor ao meu carro e à minha casa do que à igreja? Né? Não meço esforço para gastar dinheiro com eles, mas tenho muita dificuldade em investir nas coisas celestiais. Como posso considerar a santidade de Deus, o zelo de Deus, se eu temo mais os homens do que a Deus? Se tenho medo de magoar e entristecer uma pessoa querida, mas eu não tenho medo de entristecer o Espírito Santo. Se fico contabilizando os custos de servir ao Senhor, está muito caro servir ao Senhor, está muito caro, nós aprendemos hoje, né? Que custa tudo, né? Como posso estar em aliança com Deus se meu emprego é mais importante do que Deus? Se valorizo mais o meu nome do que o nome de Deus? Deixar o Senhor, irmãos, e servir a deuses estranhos pode ocorrer com muita facilidade, porque a gente, né, acha que é só aquela questão de se prostrar diante de um Deus. Então, não é isso não. Quando Deus ordena uma coisa na sua palavra, a gente tem ciência, tem consciência e não faz, a gente está deixando de servir a Deus para servir a outra coisa, seja ela qual for, né? Quando a gente faz isso, a gente se considera mais importante do que Deus, mais sábio do que Deus. Mas o que é que a Bíblia diz? Deus é zeloso e não vai dividir sua glória com ninguém. Então, não podemos servir ao Senhor, porque Deus é santo. Ele não vai perdoar o nosso pecado se nós não tivermos um coração íntegro para com Ele, se não lançarmos fora os nossos ídolos, o orgulho, a soberba, a altivez de espírito, a rebeldia. E Deus, por ser zeloso, Ele vai punir cada uma dessa quebra da aliança. O que é que nós aprendemos hoje, irmãos? Somos incapazes de servir a Deus por nós mesmos. Deus não deixará os pecados impunes. Deus não vai perdoar os pecados dos impenitentes. E Deus vai cumprir as penalidades pela quebra da aliança. Mas, irmãos, mesmo em função disso tudo, não há coisa melhor do que estar em aliança com Deus. Não há coisa melhor. Que Ele nos abençoe. Amém.